a todos que vão nos assistir essa noite. Obrigada, Wallace, por ter voltado com essa segunda parte desse tema muito interessante, pautado na doutrina dos espíritos, pautado nas palavras de Kardec. Isso. E a gente vai aproveitar ao máximo para que nós possamos, com a fé raciocinada, ter um entendimento melhor, né? Se não concordar, gente, pode falar. Não, eu não... Vamos elevar os nossos pensamentos e vamos procurar fazer uma conexão bem forte, bem firme, com o nosso grande Mestre Jesus, com a espiritualidade de luz, rogando a eles que abra nossa mente, o nosso entendimento, a nossa percepção, para que nós possamos entender com toda a profundidade que a nossa condição do momento possa nos permitir tudo aquilo que vier até nós. E que nos dê a força, o bom ânimo, a disposição de estarmos fazendo bom uso dessas informações nos momentos aprazados. Rogamos que essas reflexões possam calar fundo em nossos corações e possam nos fazer pessoas melhores frente à vida, para que possamos atender a tudo aquilo que programamos quando da nossa vinda para um corpo de carne. Abençoe a todos nós presentes, encarnados, desencarnados. Abençoe a todos os nossos familiares, a todos aqueles que estão assistindo no momento, aqueles que virão assistir mais à frente. Que a vossa luz, Senhor, possa envolver a todos nós, nos direcionando sempre para o caminho do bem e nos dando o bom ânimo e a disposição de estarmos sempre procurando o melhor. E o melhor, sabemos que são as lições que deixaste para nós quando entre nós estivestes. E com a prece que nos foi passada por ti mesmo, nós pedimos licença para dar início aos nossos trabalhos da noite de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do nosso irmão Wallace. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois sabemos ser em vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente, onipresente. Rogamos, Senhor, de corações ajoelhados, ser conosco, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. A palavra está com você, Wallace. Boa noite novamente. Boa noite, Jacira. Boa noite, Paulo. Boa noite, Boa noite. Boa noite, amigos do GEVAN. Mais uma vez estamos aí, né, para trazer uma reflexão, um estudo nessa noite de hoje. E nós vamos, né, assim como também foi feito, né, na primeira parte do estudo que a gente desenvolveu, né, nesse estudo de hoje nós faremos uma reflexão sobre um assunto de igual modo bastante polêmico no meio espírita, e que trata de qual seria a identidade do espírito de verdade, aquele que, né, na doutrina espírita se colocou como o espírito mentor de Kardec. Para os cristãos católicos, né, diferentemente dos protestantes, esse espírito de verdade equivale ao próprio Espírito Santo, fazendo parte do que a gente pode chamar daquela Santíssima Trindade Divina. E para nós, os espíritas, teria sido ele a representação de uma falange de espíritos, como alguns pensam, ou ainda o espírito do antigo profeta Elias, né? Ou também, né, teria sido ele o espírito do próprio Cristo, aquele que encarnou como Jesus em Israel há cerca de 2000 anos atrás. A gente viu, né, na primeira parte desse estudo que aquele espírito não foi o antigo profeta Elias, visto que, né, pelo menos eu acredito que vocês tenham compreendido, né, e tenha ficado claro que os próprios espíritos da codificação deixaram entender que Kardec foi quem cumpriu aquela missão relativa à vinda do espírito, né, do precursor do Cristo, inclusive falando que ele já estava
reencarnado no século XIX. Então, para tirarmos algumas conclusões a respeito desta questão, também faremos uma conexão entre algumas antigas profecias judaico-cristãs contidas na Bíblia, que tratam sobre o envio do Cristo, confrontando, com as revelações espirituais contidas na obra de Kardec, a fim de tentarmos entender qual era o pensamento de Kardec sobre esse assunto, baseado no que ele entendeu das revelações prestadas pelos próprios espíritos da codificação. Então, diante dessas informações, certamente muitos poderão, inclusive, criticar, não aceitar as argumentações apresentadas aqui nessa live, tendo, por outro lado, entendimentos diversos a esse respeito. Isso tudo é normal, é natural, Mas o que nós, eu repito o que eu falei na primeira parte do estudo, o que nós, os espíritos, não podemos ignorar é que todas as informações essas contidas nas obras de Kardec. O objetivo disso tudo é fortalecer a nossa fé espírita cristã, que deve sempre ser raciocinada, demonstrando que o espiritismo é de natureza divina, conectando definitivamente aos céus. Então, vamos lá, gente. Vou colocar aqui a projeção de uma tela. Assim que tiver à vista de todos, está uma tela verde, gente? Tá, aqui para mim está uma tela verde. Então, vamos lá. Então, gente, o objetivo de hoje é demonstrar para vocês, Jesus correspondeu ao tal espírito de verdade, descrito na codificação espírita. E esse estudo de hoje é baseado nesse livro que eu lancei, onde a gente já viu a primeira parte. Hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais na segunda parte, como foi tratado sobre o espírito de verdade. Então, vamos lá. Sobre essas chamadas profecias judaicas a respeito do envio do chamado Messias, existem inúmeras profecias messiânicas contidas nas antigas escrituras, visto que o Messias é a personagem mais mencionada, desejada e esperada em toda a Bíblia. Então é natural que aqui eu não vou poder trazer todas, porque senão a live não vai ter fim, tá? Lembrando, antes de mais nada, gente, que a palavra Messias, ela é uma versão aportuguesada, da palavra Mashiach, em hebraico, que representa ungido, tá? É o emissário ungido, que é o próprio Cristo, porque a palavra Cristo equivale à palavra Mashiach em hebraico, e Cristo em grego, e trata da mesma coisa, tá? Então, a primeira profecia que fala mais diretamente sobre o envio desse Messias, ou Cristo, que é aquele que seria o futuro rei, na tradição cristã é muito falado, o tal leão da tribo de Judá, os protestantes gostam muito de usar essa expressão. Ela consta num diálogo entre o patriarca Jacó, ou também, o outro nome dele é Israel, que é o neto de Abraão, que é uma personagem bíblica que teria vivido ali por cerca do ano de 1600 a.C., esse diálogo com seu filho Judá, quando então Jacó, falando das coisas futuras, lhe fez a seguinte promessa. Olha só que interessante. Existem inúmeras, tá, gente? Então, eu vou trazer para vocês uma que fala diretamente. Ele fala assim, naquele contexto: o cetro, ou seja, ele se referindo ao futuro reino, não se arredará, ou seja, não se afastará de Judá. Nem o legislador, ou seja, o bastão de comando ou autoridade, dentre os seus pés, ou seja, da sua futura descendência, até que venha Siló, que é uma palavra de origem semita, que significa o enviado,
E aí ele conclui, e a ele se congregarão os povos. Então, já falando sobre a promessa desse enviado, desse Messias, né? Há também a descrição de um sermão de Moisés, que também é outra conhecida personagem bíblica, né, que teria vivido ali algo em torno do ano de 1250 a.C., dirigido aos hebreus antes da entrada deles em Canaã, que é aquela terra prometida, referente à promessa do envio de um outro profeta de Deus, que é o tal Messias, né, que seria semelhante a Moisés, e que diz, né, Moisés falando ao povo, o Senhor teu Deus te levantará, ou seja, fará nascer um profeta, né, do meio de ti, de teus irmãos, ou seja, dentre os próprios judeus, assim como eu, ou seja, Moisés falando assim como ele, Moisés, a ele ouvireis. De fato, consta lá antes, né, que o Javé, né, o Deus já havia dito a Moisés antes, né, eu lhe suscitarei, ou seja, farei nascer um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas, olha que interessante, as minhas palavras na sua boca. Lembrando, né, quantas passagens lá, principalmente do Evangelho de João, né, Jesus falou, a doutrina que eu falo não é minha, aquilo que eu ouço, né, isso eu falo, né, aqui, ó. E ele, né, o Messias, lhe fará tudo o que eu, né, quem Deus, né, lhe ordenar. E será que qualquer homem que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, quer dizer, falando em nome de Deus, eu o requerirei, eu separarei dele, né, já dando a entender aquela questão que Jesus tratou em algumas parábolas sobre aquele processo de avaliação, seleção e separação da humanidade, né? Então, consta também no livro do profeta Samuel, que é um profeta que viveu ali por volta do ano 1000 a.C., que era contemporâneo do rei israelita Davi, né, que é da linhagem daquele personagem Judá que a gente viu anteriormente, a seguinte promessa feita a ele referente à futura dinastia real, que é aquela também tratada na tradição cristã, né, que é a linhagem davídica, né, com a vinda do chamado Messias, o filho de Davi, dizendo, né, aí o profeta falando, farei levantar ou nascer depois de ti, né, falando para Davi, né, de Davi, um homem, né, dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e restabelecerei o seu reino. Este homem edificará, ou seja, irá estabelecer uma casa, ou seja, uma figura que representa o juízo ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre, ou seja, aquilo que dura para sempre é eterno, e só pode ser eterno aquilo que é espiritual, né? Então, já deixando claro que não é um reino comum, um reino terreno, né? E que a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Nos salmos do rei Davi, quer dizer, o próprio rei Davi também profetizando, né? Coloca assim, tu, falando do enviado, do Messias, né? É um sacerdote eterno, segundo a ordem, ou seja, aquela instituição de Melquisedeque, que não é uma personagem, isso é um título de sumo sacerdote de Deus. Então, querendo dizer que esse Messias seria um sumo sacerdote, ou seja, um guia enviado de Deus, né? Então, gente, essas antigas profecias, que eu trouxe algumas, que a gente pode dizer assim, né, segundo o meu ponto de vista, as principais, né, deixaram bem claras algumas questões. Que viria a este mundo um enviado de Deus, o Messias, que eu falei, não, o Mashiach, né, assim como Moisés. Que o Messias iria estabelecer o seu reino eterno, ou seja, um reinado espiritual. Que o Messias seria o filho, ou seja, é uma figura de linguagem na cultura hebraica que significa que ele era da linhagem, seguidor, né, de Jacó-Davi, né, daquelas duas personalidades que a gente viu. E que ele seria um profeta e um sumo sacerdote de Deus, ou seja, um guia, tendo por missão estabelecer um juízo, ou seja, trazer um juízo divino, um entendimento eterno, mediante a revelação de uma doutrina divinal, né? Então, com isso,
inclusive em comum acordo com muitos estudiosos dessas questões, eles falam o seguinte, que o conceito de Messias foi construído, ou seja, ele foi desenvolvido aos poucos dentro do próprio judaísmo, sendo ele que eles consideram um homem, ou seja, alguém encarnado, enviado, escolhido por Deus, e que deveria exercer um papel, ou seja, uma missão de rei, de profeta e de sumo sacerdote junto aos judeus, conduzindo-os. Por isso que a gente entende que a palavra Messias significa necessariamente um enviado encarnado, segundo a própria etimologia da palavra e o entendimento judaico sobre essa questão. Tá? Então, além dessas, existem muitas outras incríveis profecias que fornecem pistas sobre como e quando o Messias viria a este mundo, demonstrando a ideia de que a sua missão teria também, assim como a gente viu no estudo anterior sobre o profeta Elias, também, no caso do Messias, duas etapas distintas. Que o Messias, em seu primeiro advento, seria rejeitado pelos judeus, sendo a representação daquela figura do servo sofredor previsto pelos profetas, principalmente em Isaías, que ele seria precedido por um outro profeta, que a gente viu lá no estudo anterior, que é o profeta Elias, que teria por papel preparar antes o seu caminho, restabelecendo todas as coisas. E que ele, o Messias, em seu primeiro advento, e segundo os judeus já tinham um cálculo que seria no 4º milênio depois daquilo que eles consideram a chamada criação, ele viria antes da destruição do Templo de Jerusalém, que a gente sabe hoje pelos dados históricos que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Essa profecia está principalmente lá no livro de Daniel, no capítulo 9 e 25. E que também o Messias deveria retornar em seu segundo advento naqueles profetizados dia do Senhor, que equivale ao 7º milênio depois dessa chamada criação, que equivale, como mudou o calendário, ao 3º milênio depois de Cristo. Com base nisso, gente, é que eu costumo trazer nos estudos esse quadro resumo do entendimento cabalístico judaico sobre o que eles chamam dessa semana profética, milenar de anos, que eles chamam de Shavuim, onde eles entendem que tudo começou com o tal Adão, que na doutrina espírita, de acordo com o livro dos Espíritos, principalmente questão 50 e 51, a gente entende que a espiritualidade deixou claro lá que o Adão não foi nem o primeiro e nem o único homem. E aí a gente compreende, com base principalmente lá no livro A Gênese, de Moisés, que o Adão representa o símbolo de uma época e o símbolo de uma geração. E os judeus já estavam prevendo a vinda do Messias lá naquela época que Jesus apareceu. Existem muitos diálogos lá, a gente trouxe uma parte dele no primeiro estudo, onde eles foram perguntar para o João Batista se ele era o Messias. Por quê? Porque eles já tinham esse cálculo mais ou menos aproximado ali naquele momento que o Messias iria aparecer. Mas só que o Messias veio como Jesus e eles não entenderam e não aceitaram, E Jesus o tempo todo falando que ele ia vir num simbólico 3º dia, que equivale ao 3º milênio, E aí a gente entende, inclusive com base em outros estudos que eu já trouxe para vocês, que a gente já está nesse grande período de transição referente à chamada regeneração, que os judeus chamam de era messiânica, que nada mais é do que o próprio dia do Senhor, Agora nós vamos tratar sobre o cumprimento profético sobre a vinda do Messias, ou seja, algumas questões evangélicas, que a gente não pode novamente tratar de todas, porque são muitas, que tratam sobre esse reconhecimento de que Jesus cumpriu aquelas profecias sobre o primeiro advento do Cristo ao mundo. Então, numa certa ocasião, consta lá que João Batista, anunciando Jesus aos seus discípulos, porque João Batista tinha os seus discípulos, Jesus depois formou o seu colégio discipular, apostólico. Muitos dos discípulos de João foram depois discípulos de Jesus, Então,
João, anunciando Jesus como sendo cumpridor das profecias sobre o primeiro advento do Cristo neste mundo, principalmente sobre o chamado servo sofredor previsto por Isaías, disse, né, numa passagem lá, eis o Cordeiro de Deus, ou seja, Jesus, o Cristo, né, o Cordeiro, representando aquela ideia, aquele que tinha que, né, segundo a cultura judaica, né, o Cordeiro é aquele animal que era sacrificado na Pêssah, né, na Páscoa judaica. Então, Jesus, naquela representação do servo sofredor, né, já estava previsto lá que ele iria ser morto, né? Então, aí, retornando, João Batista falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este, né, é aquele que eu disse, após mim vem um homem, ou seja, o Cristo encarnado, o Messias, né, ou mensageiro de Deus, que é antes de mim porque foi primeiro do que eu. Mais à frente, André, discípulo de João Batista e depois discípulo do Cristo, né, um dos futuros discípulos de Jesus, procurou seu irmão Pedro e lhe disse, ó, achamos o Messias. E lá está escrito, aqui traduzido, né, do hebraico para o grego, é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, né, para João, né, para Pedro, tu és Simão Bar-Jonas, né, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, ou seja, pedra, né, que quer dizer Pedro. Filipe, outro também que foi futuro discípulo de Jesus, né, procurou Natanael também, dizendo, ó, havemos achado aquele, ou seja, aquele enviado de Deus, de que Moisés escreveu na lei, e os profetas, aquilo que a gente viu lá, né? Está lá na própria Bíblia hebraica, que eles chamam de Taná, né? Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael, ao vê-lo, disse, né? Rabi, tu és o filho de Deus, ou seja, enviado de Deus, tu és o rei de Israel. Então, significa, eles estavam citando, demonstrando o conhecimento das antigas profecias, ó, que estava prevista a vida do Filho de Deus, do enviado, do rei, né? Daquele que o Moisés falou, né? Tempos depois, Jesus também falou abertamente ao povo e aos líderes religiosos sobre quem ele era. Mas esses, né? Isso a gente já sabe, né? Que está lá registrado nos evangelhos, mas esses não creram, pedindo o quê? Sinais. Ou seja, que Jesus demonstrasse através de sinais evidentes que ele era, ou se ele era aquele que ele dizia ser. Mas ele lhes disse, né? Olha só, examinai as escrituras, ou seja, vai lá, né, Nataná, porque vós cuideis ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, ou seja, está tudo escrito lá que atestam sobre a vinda dele. Se vós cresces em Moisés, olha só o que Jesus falou, crerias em mim, porque de mim escreveu ele, mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Né? E isso aqui, gente, a gente pode trazer para os dias de hoje, né? O que falta para a gente, às vezes, é isso, examinar as escrituras, examinar as obras de Kardec, está lá, né? São elas que testificam e atestam tudo isso que a gente está estudando, né? Se a gente não crê, não lê, não crê nas antigas escrituras, nem em Kardec, né? Eu estou aqui parafraseando, né? Como é que podem crer em Kardec? Porque lá está escrito, né? Jesus também alertou os seus discípulos sobre a previsão de que tanta futura missão de Elias, que a gente viu ali, lá no primeiro estudo, que Jesus falou que ele retornou encarnado na primeira missão como João Batista, né? Quanto a dele próprio, do Cristo, eram compostas de duas etapas distintas, mas que eles dois estavam cumprindo juntos aquela época, né? Elias e Cristo, apenas a sua primeira parte. Olha só o que Jesus disse. Em verdade, Elias virá primeiro, ou seja, no futuro, para cumprir a segunda etapa, precedendo quem? O seu futuro retorno, né, do Cristo. E restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio,
Então, Jesus, aquela passagem clássica, né? Jesus falou, ó, o Elias já veio, já cumpriu a sua primeira etapa, como João Batista, e não o conheceram, e fizeram tudo o que quiseram com ele, ou seja, rejeitaram e mataram, né? Decapitaram João Batista. E aí ele falando principalmente sobre aquela profecia do servo sofredor prevista em Isaías, assim também farão eles padecer, ou seja, sofrer uma morte trágica, o Filho do Homem, ou seja, ele próprio, Jesus, o Cristo, né? Em sua primeira missão. Então, entenderam os discípulos que Jesus lhe falava de João Batista, ou seja, o que eles entenderam? Que João era o Elias. Igualmente, durante o sermão profético, Jesus, falando do seu futuro retorno, disse, logo depois das aflições daqueles dias, ou seja, lá, né, ele estava falando do que a gente chama, é chamada na tradição cristã da grande tribulação, né, que a gente viu no estudo que eu trouxe para vocês sobre o sermão profético, que esse período começou lá com a instauração da igreja, né, da Roma papal e se estendeu ao longo de todo o período da Idade Média, né, até ali, final do século XVIII e início do século XIX. Aí ele coloca, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. O que ele estava querendo dizer? Que a verdadeira doutrina cristã original, o judaísmo renovado, não estava chegando aos homens, pois seria o quê? Deturpada. E as estrelas cairão do céu, ou seja, falando da vinda dos espíritos, né? E as potências do céu serão abaladas, ou seja, os anjos enviados de Deus viriam a este mundo para restabelecer todas as coisas, juntamente com quem? Com o próprio Cristo e com a participação de alguém encarnado aqui para poder materializar aquilo tudo, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, do Cristo, e todas as tribos da terra, falando o quê? Das nações do mundo, se lamentarão e verão o Filho do Homem, ou seja, o Cristo, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, falando daquilo que os judeus chamam de kabod, né? Que é aquela manifestação da sua presença gloriosa, né? Que eles também chamam de Shekinah. Marco Paulo trouxe para vocês estudos sobre isso, né? E ele, o Cristo, enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus, ou seja, os escolhidos que foram reunidos são o quê? São quem, gente? São aqueles que receberam as muitas comunicações, né? Os médiuns, né? Que encarnaram com a missão a ser cumprida. Jesus, durante o sermão do cenáculo, que é outro sermão, falando sobre a forma como se daria o seu retorno futuro, disse aos seus discípulos, naquele dia, ou seja, lembrando daquele quadro do entendimento rabínico, né, que ele estava se referindo ao 7º último dia daquela semana milenar, que é o 7º milênio, né, é o tal dia do Senhor, né, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O que ele está querendo dizer aqui? Que todos estariam em sublime comunhão espiritual com Cristo, o mensageiro direto de Deus. Quem? O Cristo, os espíritos, que, naquela pleiade de espíritos que ele falou lá no sermão que iria acompanhar, e os outros, né, que entrariam em comunicação com eles, né, os médiuns, né? Aquele homem que tem os meus mandamentos, ou seja, os conhecimentos, e os guarda, ou seja, conserva em sua consciência, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha só o que ele falou. E eu, o Cristo, o amarei e manifestarei a ele. Então, ele já não estava falando de uma vinda física, ele estava falando de uma vinda, né, em glória, do kabod, aquilo que a gente falou, né, do Shekinah, uma manifestação da sua presença espiritual. Em outra parte, os seus discípulos não entendendo, não, mais à frente, né, nesse mesmo ponto, os seus discípulos, não entendendo o que Jesus havia dito, perguntaram, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Ou seja, já deixando claro aqui que os discípulos entenderam aquilo que Jesus falou no sermão, né? Que ele não iria vir, né, fisicamente sobre as nuvens do céu,
à vista de todos, mas ele ia se manifestar a alguns, a nós, e não ao mundo. Olha só. Ainda durante aquele sermão, Jesus falando novamente sobre a sua morte, ou seja, em cumprimento da primeira etapa da sua missão lá em Israel, né? Mas prometendo o seu futuro retorno, ou seja, o seu segundo advento. A gente viu que a segunda etapa da sua missão lhes disse: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, ou seja, quando ele morrer, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Após Jesus fez a promessa do envio de um novo Consolador, dizendo: eu rogarei ao Pai, ou seja, a Deus, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, ou seja, porque rejeitaram Jesus e sua doutrina naquela época. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, ou seja, estava presente nas consciências deles naquela época, porque eles eram discípulos e foram instruídos, né? E estará em vós, prometendo o quê? Talvez uma nova instrução, que é isso que ele estava falando, o envio do novo Consolador. Aí ele conclui: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus esclareceu em seguida: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e a gente viu no primeiro estudo aqui que ele estava falando sobre o Elias, que é o mensageiro do Senhor, aquele, novo Messias, no futuro cumprimento da segunda etapa da sua missão. Esse, né, o Elias, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. E aí ele viu, né, a gente viu lá que ele deveria restabelecer o coração, ou seja, o juízo dos filhos aos pais, ou seja, aquele cristianismo tradicional ao verdadeiro cristianismo primitivo, em cumprimento àquela profecia de Malaquias. Isso tudo a gente viu na primeira etapa do estudo, tá, gente? Já no caminho rumo ao jardim de Getsêmani, Jesus ainda lhes disse: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai enviarei, ou seja, o Elias, o novo Messias, né? Aquele Espírito de verdade que vem do Pai, ele, né, testificará de mim, ou seja, dará o seu testemunho. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele atestará que ele é o Cristo. É como se ele desse uma declaração: ó, sou eu, né? E a gente vai ver que ele deu. E vós, os discípulos, também testificareis de mim. E a gente vai ver que alguns espíritos testificaram dele. Eu trouxe alguns, né? Pois estivestes comigo desde o princípio. Então, testificar é dar testemunho, ou seja, é falar só, é ele, né? A seguir, Jesus lhes disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós, ou seja, falando dos discípulos, não podeis suportar agora, ou seja, compreender tudo aquela época, mas depois, no futuro, eles iriam compreender, porque viria um novo Consolador, né? Mas quando vier no futuro aquele Espírito de verdade, aí falando de novo, a gente viu isso no primeiro estudo, tá, gente? O Elias vos guiará em toda a verdade, ou seja, ele iria fazer aquele simbólico restabelecimento do coração, que é o juízo humano, a antiga mensagem cristã original, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, ou seja, que ele será o quê? Um Messias, um mensageiro enviado de Deus, enfim, trazendo para a nossa linguagem hoje, ele seria o quê? Um médium, porque o médium é aquele que não fala de si mesmo, né? Teoricamente, ele não deveria falar de si mesmo, ele teria que falar de tudo aquilo que lhe é repassado, é falado, e ele serve só como intermediário, e vos anunciará o que há de vir. Essas informações evangélicas, né, que eu trouxe aqui rapidamente, e algumas, né, esclareceram algumas questões. Que o profeta Elias já cumpriu a primeira etapa da sua missão, reencarnando como João, o Batista, precedendo Jesus, o Cristo, naquela primeira etapa, né, do primeiro advento de ambos nesse mundo, no cumprimento da primeira etapa. Né? Isso a gente viu, e eu trago de novo, a gente viu na primeira etapa do estudo. Que João, o Batista, juntamente com Jesus, o Cristo,
e seus discípulos já restabeleceram, ou seja, aquele coração dos pais aos filhos, ou seja, naquela época eles já trouxeram, né, resgataram o judaísmo ao seu verdadeiro sentido, ou seja, aquele judaísmo tradicional que já naquela época que já estava deturpado por outros entendimentos, através do chamado cristianismo primitivo, ele foi restabelecido ao seu verdadeiro sentido. Por isso que eu considero o cristianismo primitivo é o próprio judaísmo renovado. E que faltava ainda a eles dois, ou seja, o antigo profeta Elias, quando o próprio Cristo, em cumprimento à segunda etapa das suas missões conjuntas, restabelecerem, juntamente com os anjos do Senhor, ou seja, aqueles espíritos, né, que viriam junto com ele, o coração dos filhos aos pais, ou seja, dá prosseguimento a outra parte da profecia de Malaquias, que a gente viu lá, que era a recondução do que a gente considera o cristianismo tradicional, aquele que chegou para nós também deturpado ao longo do tempo, ao cristianismo primitivo, ou seja, aquela mensagem cristã original, né, que foi deturpada ao longo do tempo, que foi isso que Jesus falou lá no próprio sermão profético, quando ele tratou da questão da apostasia. Porém, como aquele texto de João, que a gente viu lá, quando ele falou do Consolador, demonstrou ser de difícil interpretação, por isso que tem toda essa celeuma, né, toda essa discussão que ainda perdura até hoje, aquelas informações deixaram ainda algumas dúvidas junto aos teólogos cristãos sobre o que representa o outro Consolador prometido, ou seja, seria ele o Espírito de verdade ou o Espírito Santo? O Espírito de verdade e o Espírito Santo seriam as mesmas entidades, ou seja, ou seriam entidades distintas? Você vê que até hoje o credo católico prega a trindade, ou seja, que Deus é igual a Jesus, que é igual ao Espírito Santo, que é igual ao Espírito de verdade, ou seja, tudo fazendo parte da mesma trindade divina. Já os protestantes não, eles consideram Deus igual a Jesus, mas entendem que o Espírito Santo é diferente, né? E os espíritas também não, porque consideram Deus diferente de Jesus e também o Espírito Santo diferente. Mas como fica a questão profética do futuro retorno do Cristo? Ele retornaria num corpo físico ou em espírito? E aí eu vou trazer para vocês algumas passagens que tratam da visão de Kardec sobre o cumprimento dessas profecias cristãs. Vimos no estudo anterior que Kardec compreendeu que o outro Consolador, né, o tal do Paráclitos em grego, né, prometido por Jesus, representa uma outra doutrina de natureza cristã inspirada pelo Espírito de verdade, que é o guia de Kardec. Que a doutrina espírita, vindo na época predita pelas antigas escrituras judaico-cristãs, ou seja, naquele momento da segunda metade do século XIX, é justamente esse outro Consolador, o cristianismo renovado ou restabelecido à verdade. E se nós estamos aqui hoje, né, professando a doutrina espírita, é porque a gente acredita nisso. Ou seja, até agora eu não estou trazendo para vocês nenhuma novidade. E que o profeta Elias, o precursor do Cristo, deveria retornar encarnado na segunda etapa da sua missão, e não em espírito. E que, inclusive, ele já estava reencarnado no século XIX. Foi isso que eu trouxe para vocês na primeira etapa desse estudo, né? Informações essas contidas principalmente nas revistas espíritas. E a gente viu que Kardec entendeu também, né? Porém, Kardec, em toda a sua obra, não afirmou diretamente quem era o Espírito de verdade, se o Cristo ou algum outro Espírito. Quem foi a reencarnação do antigo profeta Elias, o novo Messias precursor? Vimos antes, né, na primeira etapa do estudo, que Kardec teve os seus motivos, pois ele foi orientado para isso. A gente viu lá que o próprio Espírito de verdade e outros espíritos pediram a ele discrição, né? Ou seja, não saia aí alardeando, né? O importante naquele momento era a doutrina espírita e não de quem ela estava vindo ou através de quem. O importante era a doutrina. A doutrina tinha que ser preservada. Imagine só, se naquela época ele
saísse alardeando que o seu, né, guia espiritual era o Cristo e que ele era a encarnação de Elias. Ia ficar bem complicado. Se é complicado hoje, imagina naquela época. Contudo, Kardec deixou várias pistas seguras em suas obras, muitas informações contidas nas entrelinhas, não só das revelações dos espíritos comunicantes, mas também das suas lições, nos deixando o árduo trabalho de juntar todos os pontos. Primeiro é de ler, né, gente? Depois de ler, juntar todos os pontos de informação para então tirarmos as nossas próprias conclusões lógicas. Vejamos algumas das evidências sobre quem, e olha que eu não disse, né, o que, né, sobre qual identidade teria sido a individualidade espiritual desse espírito de verdade. Por exemplo, Kardec, lá em 1861, entendendo que o espírito de verdade era o Cristo, falando sobre a polêmica questão da origem das comunicações espíritas, disse: por quê? O que eu vou trazer para vocês? Porque naquela época, assim como ainda perdura até hoje, né, é falado o seguinte, né, principalmente os católicos e os protestantes. Eles acreditam o seguinte: todo mundo, quando morre, fica dormindo aguardando o dia do juízo. Então, isso que a gente entende na doutrina espírita, que os espíritos comunicam, eles não acreditam. Por quê? Porque eles acreditam que só existem duas entidades que podem se comunicar, né? Vamos colocar assim, do mundo espiritual para cá. Ou o próprio Cristo, ou o Satanás, né? O diabo, o Satanás, né? O demônio, né? Vamos colocar assim. E isso foi colocado lá naquela época, né? Aí Kardec lá dentro do contexto, trazendo a informação, falando assim, quando se lhes objeta, ou seja, contradiz os opositores, ou seja, aqueles que acreditam que somente essas duas entidades que se podem comunicar, né? Ou seja, quando a gente os contradiz com fatos de identidade, eu tenho uma comunicação aqui de um espírito que se identificou, né? Que atestam por meio de manifestações escritas, visuais ou outras, a presença de parentes ou conhecidos dos circunstantes, ou seja, dos que estão ali, né? Esses, né, os contraditores respondem que é sempre o mesmo espírito que se comunica, né? O diabo, segundo aqueles, o Cristo, segundo esses, que toma todas as formas. E eles usam como argumento, principalmente, essa passagem lá do livro do 2 Coríntios, né, 11, 14, onde fala lá que o diabo pode assumir todas as formas, né, se passar, né, até pelo Cristo, para enganar os homens, né, segundo a interpretação deles. Aí Kardec coloca, porém, não nos dizem por que motivo os espíritos não se podem comunicar. Com que fim o espírito de verdade nos viria a enganar, apresentando-se sob falsas aparências, iludir uma pobre mãe, fazendo-lhe crer que tem ao seu lado o filho por quem derrama lágrimas? Talvez vocês não tenham percebido, mas preste atenção. Kardec estava falando lá do diabo e do Cristo. Aí, de repente, ele muda para espírito da verdade, de verdade ou da verdade. Já deixando aqui, gente, a gente tem que entender que Kardec, ele não fala abertamente, mas ele deixa entrever o seu raciocínio. Ou seja, ele estava falando do Cristo, de repente ele fala, o espírito de verdade, que é o que se comunica e viria, né, nos enganar. Aí ele coloca, a razão se nega a admitir que o espírito, entre todos os santos, ou seja, para quem não conhece, gente, tem algumas passagens no Antigo Testamento que o próprio Messias era chamado do santo dentre os santos, ou seja, o santo dos santos. Tá aqui, para quem, até repetido lá no livro do Apocalipse, tá? Então, são pistazinhas para quem a gente tem que ter o feeling, né, para perceber. Ou seja, Kardec considera que esse espírito, né, da verdade é aquele santo entre todos os santos. Então ele coloca, a razão se nega a admitir que esse espírito
entre todos os santos, desça, ou seja, venha ao mundo a representar semelhante comédia, ou seja, vir aqui e enganar uma pobre mãe, né? Ele não aceitava essa ideia, nem de que era só o diabo ou o Cristo que se comunica, mas já que pode ser o Cristo, ele falou, ó, eu não aceito a ideia de que o Espírito da verdade, que é aquele santo dentre todos os santos, vem aqui para enganar os homens. Em outra passagem, né, de 1864, Kardec, entendendo que o Espiritismo é o outro consolador, ele disse, né, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, né, falando daquela passagem contida lá nos Evangelhos, né, mas sim cumpri-la, ou seja, aquilo que sustenta que Jesus não criou uma nova religião, o cristianismo, porque senão ele não teria dito isso, que ele não veio destruir a lei, que é o próprio judaísmo, mas sim cumpri-la, ou seja, dar a ela execução, trazer o seu real sentido, né? Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, ou seja, o cristianismo, mas dar-lhes execução. Ou seja, aqui Kardec assume que o Espiritismo também não é uma nova religião. Ele entende ser o cristianismo renovado, aquilo que a gente viu lá, né? Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob a forma alegórica, ou seja, através daquelas inúmeras parábolas. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou, ou seja, aquele restabelecimento do coração ou o próprio juízo humano à verdade e preparar a realização das coisas futuras. Ele, o Espiritismo, né, é, pois, obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração, ou seja, aquela transformação que se opera e que prepara o reino de Deus na Terra, esse momento que nós estamos vivenciando. Preste atenção que ele fala que é o Cristo que preside. Em outro momento, Kardec também explicou que Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender, Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito, ou seja, falando daquelas missões que caberia principalmente ao Elias, né, restabelecer todas as coisas. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha que vir antes, ou seja, mais tarde no futuro, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. E se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é porque o que ele disse ou foi esquecido ou mal compreendido. Aquilo que realmente, de fato, aconteceu. Passou por uma adulteração, né? Aquela ideia da apostasia. E foi por isso que a verdade, ou seja, aquela mensagem cristã original, deveria ser o quê? Restabelecida através de um novo Consolador. Ao final, Kardec concluiu dizendo, o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade e que ele realiza o que Jesus disse do outro Consolador prometido. Observe aqui agora, gente, que ele falou que quem preside é o Espírito de verdade, né? Em 1868, Kardec, no livro A Gênese, diferenciando o papel do Espírito de verdade, que é o seu guia espiritual, daquele que deveria ser exercido pelo outro Consolador, bem como introduzindo o assunto referente à futura missão profética, que também deveria ser exercida por aquele antigo profeta Elias, olha só o que ele diz. Sob o nome de Consolador e de Espírito de verdade, Jesus anuncia a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera, ou seja, daquele que tinha que restabelecer todas as coisas, né? Logo, não estava completo o seu ensino, ou seja, haveria ainda a segunda etapa da sua missão. E, ao demais, prevê não só que ficaria esquecido, como também seria desvirtuado o que por ele fora dito, ou seja, aquela questão da apostasia, né? Da adulteração da mensagem original, visto que o Espírito de verdade viria tudo lembrar, e de combinação com Elias, ou seja, Elias mais o Cristo, combinados, são duas individualidades distintas, restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos, ou seja, com aquela mensagem cristã original, que a gente considera ser o cristianismo primitivo.
Interessante o fato de que Kardec, em seus comentários, a gente viu lá antes, né? Ora fala que quem presidiu ou coordenou todos os trabalhos espirituais que darão andamento ao futuro processo de regeneração da humanidade foi o Espírito do próprio Cristo. E ora fala que foi o Espírito de verdade. Como não há nenhuma lógica em se admitir que existam dois presidentes, ou seja, dois dirigentes, exercendo uma mesma função diretora, nem que o Espírito de verdade estaria em combinação ou em comum acordo consigo mesmo, porque se caso ele fosse o espírito do profeta Elias, conclui-se sem sombra de dúvidas que Kardec tinha a plena convicção de que o Cristo era realmente aquele excelso espírito, cumprindo a sua promessa de retorno ao mundo, embora Kardec, né, nunca tenha dito diretamente em toda a sua obra que o espírito de verdade, seu guia, era o Cristo. E a gente viu lá o motivo, foi pedida a ele discrição. Por outro lado, Kardec, em 1866, deixou bem claro seu entendimento de que o Espírito de verdade não era o Espírito Santo, ou seja, não era a representação de uma coletividade de espíritos, ao dizer que, olha só, lá tem um contexto, e aí tirando lá, ele falando de um caso que ele estava tratando lá, a qualificação de Espírito de verdade não pertence senão a um. Ou seja, então ele já deixa claro, não é uma coletividade, ele pertence a um, e pode ser considerado como nome próprio, ou seja, como epíteto, apelido, né? Igual tem Jesus, o Cristo, João, o Batista, né? Kardec, o codificador, né? Então, aquele negócio, Espírito de verdade, o Cristo, né? Vamos colocar. Ela é especificada no Evangelho. De resto, esse Espírito se comunica raramente, e somente em circunstâncias especiais deve-se manter em guarda contra aqueles outros espíritos que se apoderam indevidamente desse título. São fáceis de se reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de suas mensagens. Então, Kardec já deixando aqui entender que ele representa um, não é uma coletividade. Por quê, gente, que eu estou trazendo para vocês? Porque ainda existem na doutrina espírita 3 entendimentos. Ou ele é o espírito do profeta Elias, ou ele é uma coletividade de espíritos, ou ele é o espírito do próprio Jesus Cristo, né? E a gente viu aqui que Kardec está dando as respostas. Não sou eu, não, é Kardec. Ou seja, ele não é uma coletividade, ele é um. A gente viu lá que Kardec deixou nas entrelinhas lá, né? Diferenciando. O Espírito de verdade vem em comunicação com Elias. Então, eles não são a mesma coisa, porque ninguém pode entrar em combinação consigo mesmo, né? Igualmente, Kardec, em 1868, diferentemente dos demais estudiosos cristãos, compreendeu que Jesus, o Cristo, já retornou em espírito, e não que aquele deveria retornar num corpo físico, igual professam os nossos irmãos católicos ou protestantes. Muito menos literalmente sobre as nuvens do céu, ao questionar. A gente viu que nem os judeus entenderam dessa forma, os discípulos, né? Aí Kardec coloca, que diria, numa parte lá, tirando de um contexto, que diria o Cristo se ele viesse hoje entre nós? E concluindo seu raciocínio, Kardec afirmou, mas se ele, né, ele estava falando do Cristo, não está carnalmente, ou seja, fisicamente entre nós, está em espírito, e assim como o senhor da parábola, aí ele falando sobre o tema que ele estava colocando lá, dos lavradores maus, né, virá pedir contas aos seus vinhateiros do produto da sua vinha, quando chegar o tempo da colheita, ou seja, daquele chamado tempo do juízo, né, o final dos tempos. Então, Kardec reconheceu, ele entendeu, né, que o Cristo viria em espírito. E aí, por fim, gente, trazer para vocês, né, Kardec entendeu isso baseado em quê? Principalmente, né, no seu conhecimento, no seu juízo que ele tinha das coisas, porque ele era um estudioso, e principalmente, né, para confirmar as revelações dos espíritos consoladores. E vamos ver, então, o que eles disseram. Importante, antes de mais nada, igual eu falei para vocês na primeira etapa
do estudo, né? A partir de 1860, né? Kardec começou seus estudos em 1854. Em 57, ele já lançou o Livro dos Espíritos, né? E foi lançando outros livros. A partir de 1860, constam nas revistas espíritas o relato de que começaram a ser reveladas pelos espíritos consoladores inúmeras informações bem mais esclarecedoras, não só sobre o aspecto religioso do espiritismo como sendo outro consolador, a terceira revelação de Deus, em cumprimento às antigas profecias judaico-cristãs, mas também tanto sobre a vinda de um novo Messias, que é aquele antigo profeta Elias, quanto da real identidade daquele espírito de verdade. De fato, nos anos mais tarde, Kardec disse que veio a saber quem era aquele espírito, seu guia, e que, com toda certeza, também ele veio a saber algo sobre a sua própria missão. Está lá no Livro dos Médiuns. Tudo tem a referência para vocês consultarem lá, tá, gente? Por exemplo, trazer algumas, tá, gente? Por exemplo, em 1860, Kardec publicou uma espetacular e esclarecedora mensagem daquele espírito de verdade que diz, e aqui a gente lembra daquela promessa, né? O espírito de verdade iria ter, Jesus falando, o espírito de verdade testificará de mim, lembra? Irá dar testemunho, atestando, né? Olha só, venho como outrora, assim como Jesus fez em Israel, né? Há cerca de 2000 anos atrás, aos transviados filhos de Israel, ou seja, aqueles homens cegos, incrédulos e perdidos, né? Trazer-vos a verdade e dissipar as trevas, ou seja, mediante a luz da revelação divina, né? Jesus é a luz do mundo, né, gente? Escutai-me, o Espiritismo, assim como fez antigamente a minha palavra, ou seja, a sua doutrina, que foi aquele cristianismo original, né? Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande. Revelei a doutrina divinal, ou seja, ele restabeleceu um juízo, não é aquilo que era a missão dele? Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Importante, gente, dessa mensagem, né, que ela consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também lá no Livro dos Médiuns, né, é que essa mensagem, obtida em 1860, ela foi assinada originalmente por Jesus de Nazaré, conforme consta registrado numa nota explicativa lá no Livro dos Médiuns, publicado em 61. Porém, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, publicado 4 anos após, né, em 64, Kardec atribuiu a autoria dessa mesma mensagem ao Espírito de verdade. E isso os estudiosos espíritas sabem. E até atribuem, né, respeitando cada entendimento de cada um, mas eu entendo o seguinte, que ele trocou porque ele considerava as mesmas coisas e talvez ele estaria na cabeça dele aquela questão, né, da descrição. Entendeu, gente? Se depois alguém quiser discutir mais sobre esse assunto, estamos aí. Em outra, agora datada de 61, aquele espírito de verdade assim se apresentou para não deixar dúvidas. Olha só, sou o grande médico das almas, conforme Jesus também já havia dito em algumas passagens evangélicas, tá? Aqui para quem quiser lá ler, tá? E venho trazer-vos o remédio que vos há de curar, ou seja, ele está falando do espiritismo. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Ou seja, é o próprio Cristo falando para a gente, né, gente? Assinando como espírito de verdade. Amai e orai, sede dóceis aos espíritos do Senhor, ou seja, aqueles anjos de Deus que viriam com ele, né? De acordo com aquelas profecias judaico-cristãs. Olha só que interessante. Os anjos de Deus. Aí ele terminou falando de Deus, né? Invocai-o, quem? Ao Pai, Deus, do fundo dos vossos corações. E ele, quem? O Pai. Então, vos enviará o seu Filho. Quem que é o Filho de Deus? O Cristo, né? Bem amado, para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui.
Venho até vós porque me chamastes. Ou seja, vem aqui. Ele assumindo, ó, eu vim porque me chamaram. É ele falando aqui, ó, sou eu que estou aqui, para bom entendedor, né? Prosseguindo em uma outra comunicação assinada pelo Espírito de Verdade na ocasião do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo em 64, consta o Espírito falando, um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho. Há 18 séculos naquela época de Kardec, no século XIX, tá? Hoje seria, né, há 20 séculos, né? Eu, quem? Messias, né? Vim, por ordem de meu Pai, trazer-vos a palavra de Deus, ou seja, falando da primeira missão dele, trazendo o cristianismo aos homens de boa vontade. Essa palavra ou doutrina foi esquecida pela maioria, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado sobre a terra, ainda fazendo lembrar aquela passagem da parábola do semeador, né? Deixando claro o quê? Que a doutrina dele, a mensagem original, iria passar por um processo de deturpação. A seguir, aquele espírito acrescentou, hoje, por ordem do Eterno, ou seja, de Deus, os espíritos, que são aqueles anjos que vieram junto com ele, bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante, ou seja, ele está falando aqui o que está lá no sermão profético. Escutai suas vozes, são destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos, os tempos preditos são chegados, todas as profecias serão cumpridas, pelos frutos se conhece a árvore. Então, aqui não dá para a gente entrar em detalhes sobre esses detalhes do que ele está falando. Há muitas moradas na casa de meu pai, eu lhes disse isso há 18 séculos, ou seja, é ele dando testemunho. Gente, aqui é ele cumprindo aquela promessa. O Espírito de Verdade vai testificar de mim, ou seja, vai testar que eu sou o Cristo. Olha lá, eu disse isso há 18 séculos. Essas palavras o Espiritismo veio fazer compreendê-las. Aí, comentando essa passagem, Kardec, acatando-a como verídica, né, porque Kardec não era também assim, ele não aceitava tudo igual a gente aceita hoje em dia, não, tá, gente? Ele tinha um critério de análise. E ele coloca assim, dentro de um contexto que ele argumenta e justifica o seu entendimento. Por nós dizemos que ela, ou seja, essa mensagem, pode ser de um Espírito de Verdade, porque é digna dele. Ou seja, ele poderia ter falado, é do Cristo, porque qualquer um que lê entende que esse Espírito está dizendo que ele é o Cristo. Mas Kardec coloca, é o Espírito de Verdade. Por quê? Porque ele considerava as duas entidades a mesma personalidade, né? As duas entidades a mesma individualidade, né? Confirmando esse entendimento de Kardec, o Espírito, agora vamos sair um pouquinho do Espírito de Verdade, o Espírito de Chateaubriand, por exemplo, em 1860, disse, sois guiados pelo verdadeiro gênio, ou seja, gênio é outra forma de dizer espírito do cristianismo. Eu vos disse, é porque o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em vias de cumprimento para abrir a era de renovação e de aperfeiçoamento que vos predizem os vossos guias espirituais. Então, aqui ele confirmando aquilo, né, que quem preside, quem é o espírito do cristianismo, né, é quase dizendo assim, o Espírito de Verdade, quem preside é o Cristo. O espírito de Erasto, por sua vez, em 1861, disse, não podeis imaginar quanto me sinto orgulhoso de distribuir a cada um de vós os elogios e o encorajamento que o Espírito de Verdade, nosso bem-amado Mestre, ordenou-me conferisse às vossas piedosas cortes. Gente, aqui são trechos tirados de um contexto, tá? Não dá para falar tudo. Mas aqui é negócio. Quem é o nosso bem-amado Mestre? Quem vocês consideram seu bem-amado Mestre? É o Cristo. Mas, ó, o Espírito de Verdade, nosso bem-amado Mestre. Em 63, Erasto também disse, ó, eis, meus filhos, a verdadeira lei do Espiritismo, a verdadeira conquista de um futuro próximo. Caminhai, pois, em vosso caminho imperturbavelmente, sem vos preocupar com as zombarias de uns e o amor próprio ferido de outros.
estamos e ficaremos convosco sobre a égide, ou seja, a proteção do Espírito de verdade, meu Senhor e o vosso. Aí é a mesma questão. Quem que é o nosso bem-amado Mestre? Quem é o nosso Senhor? Né? É o Cristo. O Espírito de Lacordaire, em 62, esclareceu dizendo: era preciso, aliás, completar o que não havia podido dizer então, porque não teria sido compreendido. Falando o quê? Do motivo da vinda do novo Consolador, né? Do outro, né? Foi porque uma multidão de espíritos, ou seja, aqueles anjos colaboradores do Senhor, de todas as ordens, ou seja, de todas as capacidades morais e intelectuais, sob a direção do Espírito de verdade, veio em todos os pontos da parte da terra e a todos os povos revelar a lei do mundo espiritual, das quais Jesus havia adiado o ensinamento e lançar pelo Espiritismo os fundamentos da nova ordem social. Ou seja, ele está relembrando aquela passagem do sermão profético, quando Cristo disse que iria vir juntamente com os anjos, né? Aí ele coloca, quando todas as bases, ou seja, quando todas aquelas revelações espirituais lhe forem impostas, então virá o quê? O novo Messias, falando daquele papel que foi cumprido, né, pela reencarnação do antigo profeta Elias, que a gente, pelo menos eu entendo, espero que vocês tenham entendido, que estavam falando daquele espírito que já estava reencarnado no século XIX, ou seja, do próprio Kardec, e que deverá coroar o edifício e presidir a reorganização. O que ele está querendo dizer? A codificação daquelas revelações, restabelecendo o quê? Todas as coisas, com a ajuda dos elementos que terão sido preparados. Já em 1863, o espírito de São José disse: compreendei bem que quanto mais conduzirdes os homens a vos imitar, mais o conjunto das vossas preces terá poder. Tomai os homens pela mão e conduzi-os no verdadeiro caminho onde engrossarão a vossa falange. Pregai a boa doutrina, a doutrina de Jesus, a que o próprio Divino Mestre ensina em suas comunicações, que não fazem senão repetir e confirmar a doutrina dos evangelhos. Gente, Jesus, o Divino Mestre, ensina em suas comunicações, ou seja, ele está querendo dizer que Jesus se comunicava naquela época. Entendeu? Então, Jesus não foi um presidente, um espírito, uma entidade que presidiu anonimamente aquele grande trabalho. Ele também se comunicou. Agora, ele se comunicou assinando por Jesus? Tem aquela que eu demonstrei para vocês, que veio assinada, e Kardec, né, mudou para Espírito de Verdade, mas tem outras assinadas por Espírito de Verdade, que a gente entende que é o próprio Cristo. Aqueles que viverem verão coisas admiráveis, eu vou-lo digo. E tem mais, em outra oportunidade, um espírito que não se identificou disse: coragem, o que foi predito pelo Cristo se deve realizar. Ou seja, falando do cumprimento das profecias. Nesses tempos de aspiração à verdade, a luz que ilumina todo homem vindo a este mundo brilha de novo sobre nós. Ou seja, lembrando, porque o Cristo é a luz do mundo. Então, a luz brilha de novo, ou seja, veio de novo. Que o Cristo havia regressado, trazendo uma nova revelação divina, que é o Espiritismo aos homens. Ou seja, eles falando, o Cristo, a luz do mundo, brilha de novo sobre vós. Aquele enviado de Deus que recebeu a missão de vos regenerar, retorna. E ele disse: bem-aventurados aqueles que conhecerem meu novo nome. Gente, são detalhezinhos. O que ele está querendo dizer aqui? Bem-aventurado aqueles que reconhecerem meu novo nome. Quase que falando assim, eu vou vir, mas eu não vou usar o antigo nome de Jesus, né? Ou não vou falar que eu sou Cristo. Meu novo nome, Espírito de Verdade. De fato, o Cristo se apresentava com o apelido, né, de Espírito de Verdade, assumindo um novo nome em suas comunicações, conforme dito por ele, né,
lá em João, está aqui para quem quiser pesquisar, e revelado no livro do Apocalipse, está lá, Apocalipse 3:12, falando lá que o Espírito ia assumir um novo nome, e também previsto lá no antigo profeta Isaías. Prosseguindo, também em 63, o espírito de Dupush esclareceu dizendo: o espiritismo vem iluminar os homens, e que as virtudes do céu já se abalam e as estrelas ou anjos caem de sua abóbada, mas transformados em espíritos puros, que vêm, como anuncia a escritura em linguagem figurada, proclamar sobre as ruínas do velho mundo o advento do Filho do Homem. Ou seja, aqui o espírito, né, esse espírito do Push, relembrando aquela passagem do sermão profético, inclusive dando a interpretação sobre a figura das estrelas, que são os espíritos puros que viriam ao mundo, né, para se comunicar através dos médiuns, né, falando sobre a vinda do Filho do Homem, do Cristo, né, também. Bem-aventurados aqueles cujos corações estão preparados para receber a semente divina, ou seja, aquela nova revelação que os Espíritos do Senhor lançam a todos os ventos do céu. Bem-aventurados os que cultivam no santuário da alma, ou seja, na nossa consciência, né, as virtudes que o Cristo lhes veio ensinar e que ainda lhes ensina pela voz dos médiuns. Gente, aqui não tem o que negar. Ele está falando, o Cristo ensina pela voz dos médiuns. De novo, as virtudes que o Cristo ensinou antes, lhes veio ensinar e que ainda lhes ensina novamente pela voz do médium. Isso é, dos instrumentos que repetem as palavras dos espíritos. O espírito de Hahnemann, né, aquele que, quando encarnado, foi o inventor da homeopatia, né, por exemplo, em 64, falando sobre o caso de algumas possessões demoníacas ocorridas naquela época, ou seja, tirando isso aqui de um contexto, olha só o que ele diz, falando das obsessões. Essas obsessões frequentes terão também um lado muito bom. Cada um procurará, pela melhoria da sua conduta moral, né, adquirir esse direito. Ou seja, aí ele estava falando, né, da questão de expulsar, usando aquele linguajar espírita antigo, evangélico, expulsar espíritos maus, né? Que hoje a gente fala o quê? É doutrinar, né? E que o espírito de verdade que dirige esse globo, né, falando do nosso planeta, conferirá quando for merecido. A esse respeito, o próprio espírito de Emmanuel, né, mentor do Chico, falando de Jesus, o dirigente desse orbe, olha só o que ele diz. Também tirado de um contexto. Jesus não foi um filósofo. O que ele está querendo dizer? Ele não foi apenas um filósofo, qualquer um que veio àquela época. Aí ele falou assim, ele foi o quê? Um enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto aos rebanhos dos filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, ou seja, aqui ele falando, Jesus é o diretor angélico do orbe, e aquela outra comunicação, o espírito de verdade, é o dirigente desse globo. Ou seja, para bom entendedor, aquilo que a gente falou, juntando os pontos, a gente entende a mensagem. Em 63, o espírito de Sonés disse, para tu, falando do espiritismo, para os anos por vir, ser essa estrela luminosa que conduzia os reis magos para a manjedoura de uma humilde criança, falando de Jesus, né, ao povo. Então, quer dizer, tirando de um contexto, esse espírito falando, né, fazendo uma comparação de ideias entre o espiritismo com a estrela, aquela estrela de Belém, né, que recepcionou a encarnação daquela humilde criança que Jesus naquela época em Israel, né? Eles, aí falando dos reis magos, vinham render homenagem à encarnação de quem? De Jesus naquela época, que devia representar, no mais vasto sentido, o espírito de verdade. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que Jesus foi o espírito de verdade daquela época, gente. Essa luz benfeitora que transformou a humanidade. Por esse menino, tudo foi realizado. Aí, aí o espiritismo, que é aquela estrela luminosa, né?
Aí ele coloca, trabalhar, aí falando do espiritismo, ó, trabalhar com esse objetivo é ser adepto do menino de Jesus. O que ele está querendo dizer? Trabalhar pelo espírito de verdade, que é aquele que preside a vinda do espiritismo, aí ele está falando, é a mesma coisa que aquele menino de Belém, ou seja, o que ele está falando? Junta-se os pontos, né? O espírito de verdade é aquele menino de Belém, ou seja, é o Jesus daquela época. Diante dessas muitas revelações espirituais, principalmente daquelas contidas no outro estudo que a gente trouxe na primeira etapa, ao juntarmos todos os pontos, e a gente viu que aqui nessa os pontos estão bem próximos, né? Então, tirar algumas conclusões lógicas, a gente pode tirar, né? Que o espiritismo é o outro consolador prometido por Jesus. Pelo menos foi isso que Kardec entendeu, né? Que Kardec, a reencarnação do antigo profeta Elias, foi aquele que deveria agir em combinação com o espírito de verdade. Enfim, que o espírito de verdade, o guia espiritual de Kardec, aquele que deveria vir novamente no futuro, de acordo com as antigas profecias judaico-cristãs, foi o espírito do próprio Cristo. Além dessa, gente, trazer para vocês algumas informações mais atuais assim, né, pelo menos do século passado para cá, referente a algumas citações do irmão Chico Xavier. Vale a pena mencionar, né, que Chico Xavier, numa passagem de um dos seus livros, falando de um diálogo entre o espírito de Alexandre e André Luiz, consta lá, né, um conversando com o outro, ou seja, Alexandre falando com André Luiz. O próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime se vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Ou seja, aquele espírito Alexandre da obra Missionários da Luz, conversando com André Luiz, entendia que o Espírito de verdade é o próprio Senhor. E outras informações atuais que eu venho trazer para vocês é sobre essas questões mais atuais referentes às chamadas cartas de Kardec. Né? Para quem não sabe, o escritor, espírita e palestrante Paulo Henrique Figueiredo, naquela época editor, não sei se ainda é, editor da revista Universo Espírita, num periódico número 54 de 2008, está aqui toda a referência, ele disse lá que o senhor Canuto de Abreu, que é uma personalidade espírita também das antigas, né, personalidade, por volta ali do ano de 1939, ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial, o Paulo Henrique, nesse seu periódico, disse que esse senhor Canuto visitou a livraria de Leimer, na época administrada por um sobrinho deste colaborador muito próximo de Kardec, ou seja, esse Leimer, né, teve acesso a uma caixa repleta de manuscritos, que são essas chamadas cartas de Kardec. E ele colocou assim Canuto trouxe para o Brasil algumas dezenas de cartas inéditas de Kardec. Essas cartas estão sendo agora mantidas pelo neto de Canuto, mas essa informação é de 2008. Para quem acompanhou a questão das cartas de Kardec, agora ela está sobre a tutela da FEAL, né, que é a Federação Espírita André Luiz, e lá eles estão fazendo um árduo trabalho de análise, primeiro de conservação, né, daquela documentação, antiga documentação que diz que algumas até se perderam, né? Então, primeiro é conservar, depois falaram como fazer a análise da caligrafia para ver se realmente são as cartas de Kardec, né? Tradução e depois divulgação. Então, a gente está vivendo esse pleno trabalho, né, deles, né? O mais interessante é que nesse mesmo artigo, aquele escritor disse, numa delas, depois de comentar as dificuldades na divulgação do espiritismo, Kardec afirma que por meio de comunicação mediúnica, o fato do espírito de verdade ser Jesus, batendo com aquela informação que a gente viu anteriormente, que Kardec deixou lá registrado, né, mas ele não aprofundou,
lá no livro dos médiuns, que ele falou que veio a saber quem era, né? Olha só o que o Paulo Henrique falou, que consta numa dessas cartas de Kardec. Está lá, assim, dentro de um contexto. Não sei se conseguiria ter calma, é Kardec escrevendo, e controlar a minha emoção se soubesse antes que o espírito com quem conversei semanalmente era o meigo Rabino de Nazaré. Então, gente, diante dessas informações, e aqui deixando bem claro que eu estou vendendo o peixe que me deram, tá? Eu não tive acesso a essas cartas, eu estou igual todo mundo, aguardando. Então, diante dessas informações, vamos então aguardar a futura divulgação dessas e de outras, né, dos originais desses documentos, principalmente esse aqui, onde Kardec, aqui sim, fora dos seus livros oficiais, aqui Kardec deixou claro que ele entendeu que aquele espírito que conversava com ele, ou seja, seu guia, era o Rabino de Nazaré. Quem que é o Rabino de Nazaré? O próprio Jesus. Com isso, gente, fazer aqui, ao final, a divulgação do meu trabalho, como sempre, né? Eu já lancei 3 livros, o Sermão Profético, esse livro que é o que eu trouxe um estudo para vocês, e esse livro, Relógio Cósmico de Deus. Para quem quiser se aprofundar mais e compreender essas questões referentes às profecias para o tempo do fim, esses livros estão publicados na plataforma Amazon, tanto em formato e-book quanto em formato físico. Aí lá é só pedir que o livro chega pelos correios à casa de vocês, para quem quiser. E em breve eu estarei lançando esse outro livro, que é a continuação do livro do Sermão Profético, onde eu vou adentrar nas 6 últimas parábolas pós-sermão. Tá? Obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham compreendido. Wallace, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pelas suas explicações. Eu vou assistir novamente, que eu tenho umas perguntinhas para te fazer, mas depois eu coloco lá para você. Como sempre, desculpa, passou, né? Agora eu não posso perguntar, não. Mas, olha, muito obrigada. Eu gosto quando tem essas referências e quando a gente consegue buscar nessas informações, é muito bom. Eu espero que todos tenham gostado. Eu quero agradecer muitas pessoas que estão, né, no YouTube, a todos que estiveram aqui conosco, a quem ficou aqui até agora, agradecer muito. E para a gente terminar, eu queria pedir a Conceição para fazer a prece final. E a gente agradecer o Mestre Jesus por tudo que ele tem disponibilizado para nós. E obrigado pelo seu estudo, viu? Pelo seu esforço em buscar essas informações para nós, viu, Wallace? Muito obrigada. Eu que agradeço, Jacira. Muito obrigada mesmo, Wallace. Obrigado. Espero que vocês tenham entendido, né? E que veio essas informações com aquele objetivo principal. O mais importante é aprender a moral do Cristo e, principalmente, pôr em prática. Essas outras questões é só para fortalecer a fé. Isso. É trazer para vocês aquela convicção. Eu estou numa doutrina que representa aquilo mesmo que foi falado. É uma coisa que tem natureza divina, porque é o próprio Cristo que presidiu a sua vinda. Muito bem. E é a cumpridora de antigas profecias. Ou seja, isso torna tanto a doutrina quanto o seu propagador inicial que materializou isso tudo ao mundo muito maior do que já eram. Esse é o objetivo. Verdade. Obrigado por tudo. Nossa, agradecemos. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Então vamos nesse momento, né? Elevar nossos pensamentos, elevar mais uma vez, né, os nossos pensamentos, em gratidão, em grande agradecimento, muito grande agradecimento, por todo o aprendizado que nessa noite do dia 23 de novembro, estivemos junto com o nosso irmão Wallace. Agradecemos a ele por todo o trabalho que tem feito para nos ajudar a entender e aprender. A gratidão pela doutrina que nós abraçamos. Sabemos que, né, é a necessidade do estudo para entendimento,
Porque essa luz, que é essa doutrina, que é a luz de Jesus, é ela a necessidade que temos de aprender. É uma beleza nesses estudos que vemos, porque vemos que é o caminho que ele veio trazer para nos ensinar, para que pudesse melhorar, não é para o nosso crescimento, esse crescimento que é a nossa tarefa, a nossa missão aqui na Terra, que é a Terra, que é a nossa escola, que vamos nos tornar melhores, para retornarmos um dia melhor do que chegamos. Com certeza essa doutrina está nos ajudando, e nós, como pedintes ainda somos, vamos rogar ao nosso Mestre Jesus, seu amparo, que sempre possamos estar nessa esperança, nessa alegria de estarmos aprendendo dia a dia, hoje e sempre. Que seja assim, e assim seja.